E o Roteiro Sorriso está aqui de novo com vocês, trazendo mais uma vez o Dr. Luiz Otávio, que hoje a gente vai conversar sobre prevenção odontopediátrica. Tudo bom, Dr. Luiz? Bom dia. Obrigado pelo convite, estar presente aqui, né, oferecendo algumas informações a respeito daquilo que a gente faz no dia a dia aí. Doutor, então vamos, já que a gente vai falar de odontopediatria, quando que deve ser feita a primeira consulta de uma criança? A primeira consulta, ela não tem uma data certa para se fazer. O ideal é que, quando a mãe se torne gestante, ela já comece a planejar o desenvolvimento daquele ser que vai nascer futuramente. Então, a gente sabe que os dentinhos são formados ainda dentro do útero. Então, a prevenção tem que começar a partir do momento em que eu sei que eu estou grávida, preciso fazer a prevenção desde já. Ou seja, consumir alimentos saudáveis, evitar alimentos açucarados também durante a gestação, porque isso previne a obesidade na gravidez e também a obesidade da criança no futuro. Tá? Então, prevenção deve ser, inicialmente, estou grávida, visita um dentista para poder fazer uma avaliação, para bater um papo, para receber orientações desse processo da erupção dentária, como ela se faz, quando ele é formado o primeiro dentinho e tudo mais. Então, durante a gravidez é o melhor momento da mãe procurar. E quando a criança nasce, aprender como lidar com a parte da higiene. Isso é uma coisa importante. Então, não existe um período em si. Existe o quê? A preocupação da mãe em levar, ou seja, tomar esse conhecimento para si, para que não aconteça no futuro problemas. Aliás, no próximo programa a gente vai falar sobre cárie de mamadeira. É uma coisa que é muito interessante, vocês vão saber também com o Dr. Luiz Otávio. Dr. Luiz, vamos falar de escovação. Quando que a mãe deve iniciar a escovação dos dentes de uma criança? Bom, a escovação implica em ter dentes na boca, né? Mas, na verdade, nós temos que falar o quê? Na higiene, ou seja, mesmo não tendo dentes na boca, a mãe, desde o primeiro momento em que ela estiver de posse do seu filho no cuidado, ela tem que começar a fazer higienes. Essas higienes são como? Ou seja, deu de mamar, higieniza a boca do nenê. Como vai higienizar? Com gaze, aquelas gases quadriculadas, com alguns outros. Existem alguns produtos que foram criados justamente para fazer esse tipo de cuidado. Mas o mais simples mesmo é pegar uma gaze umedecida e depois de dar de mamar, limpar a bochecha, o céu da boca, a língua, né? Para que não fique resíduo de alimento fermentável dentro da boca do neném. Mas a escovação propriamente dita, depois que a criança já tem os dentes, quando que inicia isso? A escova a gente tem que iniciar desde então, porque você pode fazer essa higiene com a escova. Então, lógico que suavemente você vai passar a cerda na língua, no céu da boca, na bochecha, mas a escova já tem que... Nascer o nenê é item obrigatório ter uma escova de dente. Existe um tipo de escova, um tipo de cerda próprio para criança ou as que a gente tem no mercado aí são as boas? No mercado existe um monte de opções. Mas, na verdade, a opção que a mãe deve fazer é a opção da escova macia, cerdas arredondadas e retas. Só. Falando um pouco de escovação, a gente falou de escova, agora vamos falar de pasta. Que tipo de pasta pode ser usado ou deve ser usado e qual a quantidade que deve ser colocada na escova, que eu acho que isso é um item muito importante. As pastas de dente foram inventadas com a finalidade de promover um refresh na boca, ou seja, uma satisfação naquele momento da higiene, ou seja, dá a impressão de que a boca está limpa, agradável, cheirosa e tudo mais. Então, quando a gente precisa de pasta de dente? Nunca. Pasta de dente não é necessária. O que é necessário é a escovação. Tá? Verdade seja dita, a escovação é que é necessária. Agora, já que o mercado introduziu um item a mais de satisfação, né, de alegria com relação àquilo que você está fazendo, então a pasta de dente utilizada deve ser aquela que ofereça o mínimo de risco para você.
E quais são essas pastas de dente? Ou seja, são aquelas que não são tão abrasivas, né? Pasta de dentes as mais comuns, aquela pasta branca, simples, que você não mastigue ela e parece que você está mastigando pedra. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de pegar uma pasta de dente, onde você põe na boca e parece que está mastigando pedra. Essas pastas são muito perigosas, porque o teor de grânulos abrasivos é muito grande. Então, as mães devem ter o cuidado de procurar uma pasta de dente que ofereça mínimo de abrasão, porque quem tem que limpar é a escova e não a pasta. E o flúor na pasta de dente? Hoje agrega-se muito o flúor, né? Então, a quantidade de flúor presente é uma quantidade pequena, não é muito grande. É lógico que as cidades hoje oferecem a fluoretação, né, nas águas. Então, a gente recebe a água e quem utiliza a água de torneira ainda consome o flúor, que é colocado pelas próprias obrigatoriedades do serviço sanitário. Mas as pastas de dente contêm realmente uma quantidade de flúor que, se usado em quantidades, ou seja, se a criança fizer o uso contínuo, pode, num dado momento, no futuro, promover algum tipo de problema, como uma fluorose, alguma coisa assim. Mas eu acredito que a maioria das pessoas hoje não consome água de torneira. Então, poucos são aqueles que consomem. Então, praticamente a quantidade de flúor presente nas pastas vai suprir a necessidade de controle e proteção que o flúor precisa dar aos dentes. Doutor, vamos falar um pouco de cárie. É um assunto que não é tão bom de se falar, mas a gente precisa falar. Com o passar do tempo, o não tratamento adequado para os dentes tem a formação da cárie. Quais são os maiores problemas que ocorrem com essa cárie depois? Os maiores problemas que ocorrem com a cárie? O não tratamento dessa cárie. Bom, o não tratamento implica no quê? Ou seja, o que é o não tratamento? Você não escovar o dente adequadamente, não fizer uso de fio dental, dormir sem fazer uma higiene adequada. Essas coisas são os agravantes, ou seja, são aquilo que provoca a presença de uma placa na boca, ou seja, a formação de uma placa bacteriana, uma coleção de bactérias ali instaladas que fazem parte do nosso meio bucal e que, se não removidas ou desorganizadas, elas vão se fixar ao dente, e com essa fixação, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que elas vão formando películas sobre películas sobre películas de material orgânico, bactéria, alimento, sujeira e tudo mais, e isso daí vai, grudado ao dente, vai produzir determinados ácidos e toxinas que vão atacar as paredes do esmalte dentário. Atacando essa parede, ou seja, a bactéria faz o quê? A bactéria é muito esperta, a gente tem que ficar, ela é muito inteligente. Por que ela faz? Ela não consegue comer o esmalte do dente, porque ele é muito duro. Então o que ela faz? Ela joga um ácido na parede do dente para poder fazer com que esse ácido ataque a parede, desestruture o dente, e aí sim é que ela vai comer a estrutura do dente. Não sei se ficou claro isso, mas é mais ou menos assim que funciona, de uma maneira mais simples. Agora, se a gente fizer higiene diária, várias vezes ao dia e bem feitas, essa placa não vai grudar no dente. E não grudando no dente, não tem risco de ter a doença cárie. Entendeu? Então a prevenção é higiene, é limpeza. Simplesmente a faxina bucal. Muita gente já ouviu falar, e muita gente já falou disso também, que antigamente as pessoas falavam que não se preocupa muito com o dente de leite, ele está cariado, ele tem aquelas manchinhas brancas, mas não se preocupa muito com ele não, que ele cai e o dente permanente vem e isso tudo está curado. É assim que funciona? Não, pelo contrário. Nós, na odontopediatria, entendemos que o dente de leite ele é muito mais importante do que o próprio dente permanente, porque o dente de leite está na boca por um período curto, e esse período curto significa o quê? Significa que ele está ali para preparar o osso para receber o dente permanente. Entenderam? Então, o que acontece?
ele tem que ficar na boca o período certo, ocupar o espaço certo, no tempo certo. Para quê? Para preparar o local para o recebimento e a formação e recebimento do dente permanente que vai chegar. Então, se você falar, vou tirar um dente de leite antes da hora, você está fazendo o quê? Você está tirando a possibilidade daquela região ser ocupada por um dente importante que está ali com uma única finalidade, preparar a boca para receber aquela que vai ser a dentição permanente do indivíduo. Então, gente, eu acho que diante de tudo isso que a gente ouviu, o mais importante, eu acho que é a gente mudar os hábitos das nossas crianças. Não é isso, doutor? Mudar os hábitos não é nem mudar, é iniciar esses hábitos de forma saudável sempre, desde o princípio. Então, mamães, resolvi ficar grávida, ótimo. Então vou aprender como se cuida, o que precisa, quando realmente nasce um dente, ou seja, quando esse dente é formado, ele não é formado já com o nenê fora da barriga. Os dentinhos são formados ainda quando o nenê está dentro da barriga da mamãe. Então, os cuidados têm que começar já no início da gravidez, ou seja, os hábitos salutares, alimentação, os cuidados com a higiene, tudo isso. Por quê? Porque quando nasce o nenê, os dentinhos já nasceram. Isso é que é importante vocês saberem. Porque eles já estão ali, estão prontos para que 6 meses depois que o nenê já saiu da barriga da mamãe, ele está o dentinho nascendo. Então, quer dizer, ele já vem sendo formado já de um período maior, mais longo. Então, os cuidados têm que começar bem antes. Prevenção, sempre. E eu vou ficando por aqui agradecendo o Dr. Luiz Otávio e falar para vocês que no próximo programa, no próximo Roteiro Sorriso, nós vamos falar sobre cárie de mamadeira com o Dr. Luiz Otávio. Dr. Luiz, um abraço. Obrigado. Foi mais uma vez um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é meu estar aqui com vocês, tentando passar um pouquinho daquilo que a gente faz, que a gente gosta e que nós precisamos mesmo conscientizar as pessoas do cuidado, porque existe uma máxima na odontologia que diz que a odontologia existe para poder ensinar as pessoas a não precisarem do dentista, né? Tô dando um tiro no pé aqui, na verdade, né? Mas na verdade é essa, ou seja, nossa função é ensinar as pessoas a aprenderem a lidar com os seus dentes para não ter que precisar da gente, né? Mas olha, estamos aqui à disposição. O roteiro volta já já.